Olá, queridos. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Amém? Trazendo mais um tema. O Vale da Sombra da Morte é um lugar de passagem. As pessoas hoje têm todos os tipos de medos em relação a tantas coisas. Alguns têm medos financeiros, alguns de saúde, outros têm medo sobre relacionamentos, alguns temem a morte, outros temem perder o emprego e assim por diante. O medo é uma emoção terrível e ele pode literalmente paralisar. 1 João 4,18 declara: o medo tem tormento. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é uma emoção terrível, ele pode literalmente paralisar. Os cristãos não estão isentos de nenhuma dessas coisas. Cristãos também estão sujeitos a problemas de saúde, perder o emprego, ter problemas financeiros. Mas qual é a diferença, pastora? A diferença é uma pessoa que conhece o bom pastor, que é Jesus Cristo, não precisa ser superada pelo medo ao atravessar qualquer um desses vales da vida. O Vale da Sombra da Morte é um lugar de passagem. Amém? Salmos 23:4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Queridos, nós podemos entender que a diferença, o vale da sombra da morte é um lugar de passagem. O pastor levava seu rebanho a um lugar para outro a pastar. Um movimento que muitas vezes envolveria passar por um vale estreito entre altas colinas irregulares. Muitas vezes cheio de perigos em potencial, com o sol obstruindo pelos penhascos íngremes e o ambiente era envolto na escuridão. Eles vão acontecer. Você está em um agora, ou você provavelmente está indo em direção a um vale, mas o seu guia é Jesus Cristo, o seu pastor. Amém? Vales acontecem ao longo da vida, um após outro. Depois de cada topo de montanha, há um vale. Uma coisa é certa, devemos olhar para Deus, o nosso pastor. Jesus foi muito realista sobre isso. Em João 16 ele diz: no mundo você tereis aflições. Não seja como ovelhas espalhadas em uma colina tentando descobrir qual direção para correr. Pela disseminação de informações e desinformações nas mídias sociais. Algumas ovelhas estão amedrontadas em seu próprio medo. Não a permite que encontre saída. Quem te guia no vale da sombra da morte é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A esperança deve ser sempre estar enraizada em Deus. Nosso versículo mais conhecido da Bíblia, onde começamos? O Salmo 23 nos ensina que Deus diz: nós somos dele, ovelhas do seu pasto. Deus quer usar a igreja para mostrar ao mundo quem ele é, como reagimos a este momento difícil que passamos na vida. Queridos, existe todo tipo de vale que o pastor amado nos lidera. O vale da doença. Eu não sei qual é o vale que tu estás passando agora. Possa ser que seja o vale da doença, o vale da solidão, o vale da dor e do sofrimento, o vale do desespero, o vale da falta de moradia, o vale da perda de um habilitante, de um amigo, da perda de uma habilidade ou um talento, ou o vale onde perde a família, o vale da morte que alguém amou. Esses são vales que não temos controle sobre eles e o nosso pastor está nos liderando. Amém? Porém, quem te guia pelo vale é o pastor Jesus amado. Amém? Não fique parado. Passe por esse vale segurando nas mãos de Cristo. Seja uma referência para outras ovelhas quando passar pelo vale da sombra da morte. Caminhe em direção ao pastor para que as outras ovelhas caminhem com você. O salmista não ficou no vale da sombra da morte. Ele continuou escrevendo: não temerei mal algum, porque você está comigo. Sua libertação está no fato de que Deus está com você. O salmista diz que a vara e o cajado de Deus, eles confortam ele. A vara e o bastão de Deus vêm de muitas formas diferentes.
O apóstolo Paulo escreveu uma vez: para que mim viver é Cristo, morrer é ganho. E onde estamos em nossos corações hoje? Mostre confiança em Cristo para o mundo ver que não participou do pânico. Amém? Queridos, vamos concluir. Nós nunca sabemos onde nossa fé está enraizada até que enfrentamos uma crise. Pragas e doenças desenfreadas do passado foram oportunidades para o cristão brilhar na sociedade. Se você ainda não é um cristão, saiba que todos que rejeitam a Cristo como Salvador e Senhor devem temer o mal, o inferno, e não apenas uma sombra da morte, mas a realidade completa da morte eterna. Porém, se você se arrepender e se curvar na fé para Jesus como Rei, seu reino pode ser seu agora, e o reino celestial, onde não há pragas, coronavírus, mas haverá luz interminável na glória de um Deus que não haverá mais mortes lá no céu. Amém? Beijo no teu coração. Jesus te ama. E qualquer vale que você se encontra, saiba que você não está só. Deus segura a tua mão e diz que vai passar com você. E do outro lado, a vitória garantida. Deus te ama.